Oba, mais imposto. Graças a Lula. Segundo os nossos jornaleiros de Banânia, o povo está em festa. Para eles, brasileiro adora duas coisas: imposto e cachaça. E a Paixão Nacional é um estabelecimento que aplica multa de R$ 250 por vômito. Então, o cara bebe até passar mal e ainda tem a chance de pagar por isso. Mas você sabe o que o brasileiro não gosta, segundo as mentes brilhantes dessa nação? Pobre. Isso mesmo, brasileiro sofre de aporofobia, a síndrome de Cacutibes. Odeia pobre e adora um golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Cidadão finge ser policial pra pegar mulher. É mole? E a TV Plim Plim, que apoiou o presidente Passa dos ladrões de celular, está super feliz. Uma repórter da casa teve seu celular roubado ao vivo. Propaganda grátis. Tá pensando o que, tia? Sextou. Mas as notícias ainda são de quinta. Bora regurgitar. Sim, amigos, estamos aqui para mais um Notícia de Quinta, o único programa que vai ao ar meio-dia 34, 1, 2, 3, 4, para comentar sobre as notícias de quinta, todas as sextas. Eu repito isso toda semana, mas é quase um trava-língua. Já tentaram falar isso nesta ordem? Não sei se minha língua quer presa, mas enfim, né? Sempre uma luta. Já tentei e me atrapalhei na primeira. Parece que é fácil, mas não é não. Meio-dia 34, 1, 2, 3, 4, para gravar o notícia. Para como é que é? Aí, viu? Todas as para sextas? comentar as notícias de quinta todas as sextas. Ah, é. Não é de motor, é que é os números. É isso. Números. Atrapalha a lógica. Atrapalha tudo. Quem foi que escolheu esse nome? Mas e aí? Não sei, essa coisa Hoje aí eu tô assistindo que vocês fizerem um efeito óptico, né? Botaram a cadeira do Lucas mais pra frente. Aí tá parecendo que é meio gigante. Não, o Lucas tá malhando, cara. O Lucas tá malhando, ele cresceu, tá tomando bomba, whey protein, creatina. Bomba, whey protein, coisas da mesma categoria. O cara tá malhando, entendeu? Depois de que ele ganhou mais fãs aí O cara passa, vai olhar pra mulher e dá de cara com o Cristo. E aí leva um susto. Fica meio constrangido. Isso, e tá bem legal. Já reparei nos constrangimentos ali. Mas Boa. não foram muitos. Não, podem ter sido, eu não notei. Acho que mais pode ter sido, não notou. É isso aí. Aliás, eu queria começar fazendo um pedido de desculpa aqui. Não, nessa tem também, óbvio, mas... Mas é que na última notícia de quinta, nós falávamos que não tinha as associações de futebol de mesa ou de botão. E a tia veio reclamar. Não, a maior galera veio reclamar. Tem aqui no Nordeste, tem a associação de campeonatos de botão, e tem várias. Então fica aí a nossa pedido de desculpa em relação a isso. Inclusive, a gente quer promover, se tiver associação de botão de mesa, quiser, manda aqui pra gente gente promover e falar. Aqui. Isso, divulgar. O esporte sadio, tira do crime. Estimula os empregos. E unifica, né? Você pode jogar futebol na chuva, sem se molhar. Exatamente. Tá o pau torando aí. Vamos começar. Hoje estou aqui igual a Daniela Lima, com o celular na mão. O tablet está descarregado. Exame. Nova forma de tributação freia compras de viciados em sites asiáticos. Eu concordo com essa lógica, né? Você concorda? Eu concordo. A gente pode começar, por exemplo, a taxar a comida para diminuir a obesidade. Boa. Para coibir os viciados em comida. O cara tá comendo muito, põe taxa, pô. Boa. Não, é legal. É uma ideia inovadora. A ideia de câmara de imposto tá salvando o cara. Daqui a pouco vai virar saúde pública, né? Vai entrar na campanha do SUS. É uma boa ideia. Olha, metemos imposto para melhorar a saúde pública. A gente taxou aqui a... Não, mas essa é a lógica por trás de um sintaxe, né? Que é o imposto do pecado. Você vê quando eles aplicam isso fora do Brasil para bebida, para cigarro. Essa é a lógica. Você coloca o imposto, fica mais caro para você desestimular o consumo. Então, você pode fazer igual para desestimular o cara fique gordinho. Olha só, mas tem essa coisa mesmo, né? O imposto tem uma ideia. Eu não concordo, eu acho que imposto é roubo, mas tem uma ideia de você, através do imposto, mudar o comportamento, né? E induzir o comportamento. Agora, curiosamente, os viciados em pornografia, os caras não taxam dessa maneira. Pornografia tá tranquilo. Então é uma passada de pano dessa galera aí para dizer, não, aumento de imposto em consumo de roupa e tal,
acho que é dessa loja chinesa lá, né? O que isso, exato. Tô salvando os viciados. Não, o cara tá aumentando imposto mesmo, não tá deixando o cara comprar. E vem com essa passagem de pano, né? E, cara, isso aí tem um impacto que os caras não pararam pra pensar, que eu vi os esquerdistas falando, o argumento todo e o nerdola tá preocupado que não vai poder comprar a bugiganguinha dele da China, enquanto tem gente passando fome, e aí porque o dinheiro do imposto vai ser revertido em programas sociais, aquela balela. E, na verdade, não. Você para pra pensar, existe toda uma indústria hoje em dia que depende de acesso à tecnologia. O moleque, por exemplo, hoje que hoje em dia o mercado de conteúdo está muito aquecido, porque todo mundo precisa dessa produção rápida de internet. O moleque que ele vai, por exemplo, aprender a editar um vídeo, a fazer uma parada, ele consegue comprar um hardware muito mais barato na China, trazer para o Brasil, e ele trabalha aqui, muitas vezes ele vai atender cliente gringo e trazer dinheiro estrangeiro para o Brasil para consumir aqui dentro e movimentar a economia aqui dentro. E agora esse moleque, tá sem chance, não vai conseguir. Você tá vendo que tem uma mentalidade por trás disso, que é perversa, que é o seguinte: é como se você tivesse que justificar que o motivo de você não querer um imposto alto, ele é moralmente correto. Mas eu estou gerando emprego. Isso é óbvio. O imposto é que deveria ser justificado, não você justificar que devia reduzir. Então a gente já vai aceitando a ideia de que o imposto está tudo bem, o Estado tem que cobrar mesmo, vai aumentando, e quando for moralmente correto, aí eu boto isso como uma justificativa para baixar. Cara, infelizmente isso está virando comum no Brasil. E é um pouco desse raciocínio que você falou da esquerda agora, do cara que vira e fala assim: mas o aumento de imposto, o nerdola não está mais comprando a bugiganga dele, e tem gente passando fome. Olha só, é um direito irredutível do cara ali comprar a bugiganga dele. Deixa o cara... Ele trabalhou, parece que é ilegítimo ele trabalhar, é legítimo ganhar dinheiro, é legítimo comprar. Legítimo é o cara meter a mão no seu bolso sem trabalhar, que é o que o governo brasileiro faz constantemente no Brasil, né? Inclusive... Sabe por que eu acho o grande problema disso daí? Eu até entendo de coração mesmo o argumento do, a indústria nacional, uma proteção, etc, tudo mais, que senão a gente não contém nenhum tipo de competitividade. O problema é quando você olha a taxa que você está cobrando. A gente está falando de 92%. Não é assim, vamos botar aqui 10%, tá ligado? É 10% aqui pra gente proteger o mercado interno. Não, é 92%. Você compra a cobrança é em cima... É engraçado, porque a cobrança ela é em cima do preço do produto mais o frete. E o ICMS ainda é calculado por dentro. Eu nunca vi isso. Nossa! Você faz um cálculo que o número que você quer descobrir tá dentro da fórmula. É um negócio sensacional. Então assim, beleza. Bota aqui uma taxa, realmente, para proteger o produto nacional, quando tiver também, né? Porque se for um setor que nacionalmente você não produz, você não tem concorrente, qual é a lógica? Inclusive. Qual a lógica? Então pega, sei lá, qual o imposto que você cobra para um lojista, que ele só tá comprando e revendendo, e você aplica isso pro cidadão comum. E aí o cidadão comum, ele compra direto da fonte, e acabou. O governo continua tendo a arrecadação dele, o cidadão comum vai pagar que seja um pouco mais caro, mas existe um mínimo de justiça. Mas 92%, irmão, não dá. Inclusive, é inacreditável, nenhum país tem isso. Kim, não só os caras não protegem o mercado nacional, porque muitas vezes não tem, como muitas vezes o nosso governo sabotou a indústria nacional. Por exemplo, os Estados Unidos proibiram a NVIDIA, que é uma empresa que produz placas de vídeo, né, que o pessoal usa para jogar e também para fazer produções. Inclusive, os algoritmos de inteligência artificial hoje em dia, eles são processados mais eficientemente por placa de vídeo. Né? Antigamente, só quem tinha acesso à placa de vídeo desse nível era quem tinha servidor, os caras da Pixar, que tinha. E agora as placas de vídeo de consumidor estão boas o suficiente para fazer essas coisas. E aí o governo americano, e elas são baratas comparado com o que era antigamente. O governo americano proibiu a NVIDIA de vender placas de vídeo high-end, que são as mais caras, para a China, sendo que é produzido em Taiwan, mas tudo bem. Proibiu de vender para a China. Por quê? Para os caras não terem acesso. Essas placas de vídeo que são muito valiosas hoje em dia, o hardware no geral, hoje em dia é muito valioso, por conta das diversas aplicações que a gente tem, ele é produzido com semicondutores. A gente tinha uma fábrica de semicondutores no Brasil, que era estatal, e em todo o país se não é 100% estatal, tem uma estatal de relevância que produz os semicondutores, e o Brasil tem matéria-prima de sobra para isso, e o governo simplesmente desligou. Cara, olha só, o governo, essa história de que essas políticas são feitas para a proteção da indústria nacional,
você vai ver na prática, é tudo história, tudo, como diria a galera, hoje narrativo. Não tem nada de verdade nisso, cara. O objetivo é aumentar o imposto, não vai pro cara que vai estar passando fome, é para bancar o Estado, bancar salário e custos do Estado. Salário de promotor, de juiz, do Poder Executivo, não tem nada, ou viário, não tem nada para programa social de verdade, isso tudo é história. Vocês viram que ele disse viar e não completou nem com gen, nem com do. É para viagem. Só ficou ambíguo. Ai. Não, o que eu sei é que 92% é muito pesado, não dá. Você vê, fale o que for, no regime militar, naquela época, ali que era bom, terra sem lei. Nintendo lançou Nintendo, é isso aí, tava legalizado no Brasil o pirateio. Era Phantom System, Dynavision e tantas outras réplicas, né, do Nintendo que vendia cartucho replicado e tava legalizado, com um carimbão Gradiente, muitas vezes, né, Gradiente internacional. Esse era o Brasil. Fazia o que a China faz. Pegar o produto e replicar na cara dura. Se você pesquisar a história, eu descobri esse fato econômico por meio da minha pesquisa sobre história dos videogames. Sério? Que é, na China, o mercado de eletrônicos e videogames era idêntico ao do Brasil nessa época, porque as políticas protecionistas eles eram iguais às nossas. Então até podia entrar coisa para ser produzida lá para fora, mas não podia entrar produto estrangeiro no mercado de consumo. Então os caras começaram a aprender a replicar. Sim. E aí com o tempo a China se tornou o que se tornou. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos tinha uma política de pirataria na época, e pirateou muita coisa do Reino Unido, né, do Império Britânico, e depois que eles aprenderam a fazer, eles foram lá e criaram a lei de patente. Entendeu? Mas depois que eles aprenderam a fazer. Agora eu sei se você fazer melhor, vou patentear. E eles abriram o mercado depois que já tinham se desenvolvido. Aqui no Brasil, abriu sem se desenvolver, vende tudo pra fora e é um negócio, uma beleza. Na minha época antigamente você tinha que ouvir música através de fita cassete. E a mais famosa, antigamente, chamada TDK. Quem anda um pouquinho mais novo, mais velho da nossa época, ele vai lembrar. Os mais novos, não. E aí você vendia no camelô, né? E aí o cara chegava, você falava assim, tem TDK? E tinha platino, ouro. Aí o cara falava assim, tem a TDK importada e tem a nacional. Eu falei, o cara TDK nacional. É o famoso paralelo. Era pirataria direto. Pois é, e época boa, época bacana. Época boa, época bacana. Bacana. Hoje esses tititi aí, tá louco. Mas é isso. Eu mesmo nunca conheci ninguém que tivesse videogame no passado que tinha jogo original. Não conheci ninguém. Se você tinha, você deve ser algum gringo que mora no Brasil. Mas vamos lá. Continuando aqui nas nossas questões envolvendo imposto. O Metrópole nos conta que taxa de vômito, restaurante cria multa de R$250 para quem beber demais e vomitar. Rapaz, se aplicasse essa taxa aqui na panela, meu amigo... Ia ser a principal fonte de receita. Rapaz, que eu vou falar, viu? Esses crentes que tem aqui, esses católicos aqui, são tudo... Por quê? Os crentes não. Os crentes não. Não é crente, todo mundo crente, pô. Ah, bom, os crentes tem dois. Crente no geral. Ô, Kim, você sabe que o cara podia dar aquele anti-ressaca, né? O cara toma. É verdade, é mais barato. Qual? Engove. Precisa dar engove pro cara, né? Ia ser melhor. Porra. Muito melhor. Aliás, você sabe... Pronto. Você sabe o que a Xuxa foi fazer no bar? Não sei não, o que ela Não tem ideia? Não faço ideia. Foi beber caçacha. Eu não tenho maturidade pro programa. Que ele é alegre. Em casa ri, velho. Acho que o pessoal em casa fala, nossa, velho, mais uma. Mas, Kim, sério, tem inclusive, pra quem não quiser passar mal bebendo, não com a caçacha, tem um vinho que tem uma uva especial que é considerada inclusive uma uva sagrada. Sério? 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 É o Vaticano. Legal. Essa é boa. Pode beber que não tem problema. Não dá pau. É isso aí. Isso aí. É um problema sério, viu? Vamos lá, Kim. Você tem que ter mais humor. Vamos lá. Não, tento ter, mas quando a piada é ruim, né? O cara diz assim, nossa, velho, como é que eu vou rir?
Ou que você já tem que ter aquele alimento, né? Aquela tensãozinha. Você já passou por uma ocasião em que teria que pagar a taxa desse bar aí, bebeu além da conta, deu uma sujada no ambiente? Nunca tinha esse problema, velho. Nunca tinha esse problema com bebida. Não, Pô, rapaz, eu já tive. Sério, eu nunca tive, não. Eu também nunca tive. Eu já fiquei mal de beber, óbvio, mas não de vomitar. Não, eu tive um episódio deplorável, né? Terrível. É daquele que apaga, você de repente tá em outro lugar, apaga e tá em outro lugar, e você fala... Nós temos aqui, você sabe que os nossos produtores têm histórias bastante amplas aqui na panela, né? As minhas histórias passando mal sempre é com comida, nunca com bebida. Eu basicamente não bebo, então... Mas é comida estragada, é problema. Né? Comida estragada, né? É diferente. Não, eu lembro, por exemplo, lá em feira tinha carne do sol. Aí tinha manteiguinha de garrafa. Um espetáculo. Aí eu fui comer a carne do sol, nossa, botei assim, né? Quase uma garrafa inteira de manteiga. Aí eu tava muito gostoso, mas também acordei 2 da manhã, meio que vomitando e passando mal, assim, muito mal. Então, já tive esses episódios, mas sempre por comer demais. O meu de comida, mas não de bebida. Bebida já passei mal, já fiquei mal, mas... Não de vomitar, graças a Deus. Mas vamos lá, então. Vamos para a próxima. Aporofobia. Nome da versão a pessoas pobres é ensinada às crianças pelos adultos. Legal. Antes a aporofobia do que a aporofilia, né? Tem uns deputados aí que são muito aporófilos. Arrumar problema aí nesse Tinha os amigos, os caras sumidos da política também, né? Tinha o Ian, não tinha o Ian? Ian? Não é Ian? Que é aquele cara que... acho que era Ian. Ian? Acho que era Ian. O que deve se lembrar? Que era um cara que... Não lembro, não. Luciano, não era Luciano Ian? Ian. Ian. Eita! Luciano Ian. Ele era ófilo mesmo. Não sei, não posso afirmar, mas tem um engraçado que... Suspeitas. O que é um ófilo? Esse dia eu vi um vídeo, não lembro se foi ontem, eu mandei até lá no grupo lá, o cara falando de mulher. Mulher que trabalha em supermercado, não quero. Quero que é pobre, trabalha de domingo a domingo, não vai ter tempo pra gente curtir a vida. Mulher que tem Android também não quero. Tem Android, Motorola que é pobre. Aí vai querer que eu dê um celular bom. Aí ele fala, mulher que desempregada também não quero. Vai me pedir dinheiro emprestado pra isso aqui, outro. Ele sai listando um monte de coisa. Aí o cara é feio. Eu não tô nem preocupando. Se não for assim, não sei, se não for dessas que eu falei, eu quero. Ou não pode ser das que eu falei. Aí o cara se fala, tem muito cara de pau. Tem a cara do nordestino. Assim, a piada... Você vê que é absurdo o que o cara tá falando. E ele fala sério, né? Ele não dá risada quando fala, o que torna a coisa ainda mais engraçada. Tem uma parada que é chata nessa notícia, que infelizmente, que é uma coisa você fazer o projeto de assistência social, se preocupar com as pessoas e etc. Mas tem um movimento no Brasil, que não é de hoje, infelizmente acho que o Júlio Lancelotti, apesar da sua boa intenção, eu acho que ele tem de alimentar as pessoas, e ele acaba misturando isso com a política, e talvez eu não tenha nem a percepção, sendo gentil com ele, porque eu acho que o padre ele tem uma... Dou um crédito. O padre é um padre. Dou um crédito. Pode ser mas estranho, uma falta de percepção das políticas públicas, que é romantizar a pobreza a ponto de que ela deveria ser uma coisa transitória, ela vira uma coisa permanente. E aí o cara fica até feliz que é permanente, porque ele sempre tem um trabalho para fazer, quer dizer, aquilo ali virou uma indústria. E isso acontece com os partidos políticos de esquerda, que acabam se alimentando das pessoas, dos pobres, né? E faz isso. E ao mesmo tempo você vê, quando o cara existe a aporofobia, o horror a pobre. Ninguém tem horror à pessoa pobre, mas ser pobre não é legal. Nessa forma de vida indigna que as pessoas estão vivendo. Sim. E a gente romantizou isso, como fala assim, hoje é muito comum você ver, a favela venceu. Cara, como é que a favela venceu? A favela venceu o quê? Vivendo no esgoto? Cara, vivendo sem dinheiro, sem comida. Valeta, beta, nego... Condição mínima de dignidade de vida. Infelizmente, há uma romantização. Aí essa romantização, também ela migra, para um lado que é pior ainda, que é a constitucionalização da pobreza. Então hoje existe um esforço enorme de todos os programas sociais que deveriam existir, mas
que deveriam estar ali, eles viram direitos constitucionais e, portanto, não podem acabar. Se você não acaba com o Bolsa Família, você não acaba com a pobreza. Você tem sempre um incentivo. E tem coisa pior. Então, não estou dizendo que tem que acabar com o Bolsa Família, mas, claro, porque a gente tem muito pobre, mas ele tem que ser um programa pensado para tirar o cara da pobreza. Sim. Não para ser um mínimo para dizer que está ajudando e manter o cara na pobreza. E aí tem uma visão que é muito complexa na economia, que é muito doida, mas é verdade, que esse tipo de incentivo, ele aumenta a pobreza e não diminui. Né? Então, entender essa escala econômica é importante. Não, e fora que, assim, os caras fazem acordo lá com o banco, fazem projeto para nego pegar empréstimo baseado no que ele tem para receber do FGTS e das paradas dele, a juros absurdos, enriquece o banco e joga o cara mais na lama. Mas dá um microcrédito pro cara empreender, não dá. Sim. Só dá para as empresas amigas. Fora os outros inúmeros, olha, o cara entra na esteira ali do endividamento permanente, vira escravo do crédito, vive uma vida maluca servindo a alguma corporação que não dá uma perspectiva de crescimento para ele, e a mesma corporação tá lá fazendo lobby no governo para ser quem vende para o governo que o governo precisa para executar o programa social. Então você tem um negócio que tem uma aparência de que está servindo os pobres, mas está no final das contas enriquecendo o clubinho. Você tem, cara, um mercado fixo no Brasil de, sei lá, 100 milhões de pessoas na pobreza. Aí tem que nem a Tabata, que eu chamo da pobreza menstrual, criou o termo, já vende não sei quantos, 10, 20, sei lá, quantos milhões de absorventes, vira uma indústria, infelizmente vira uma indústria. E aí é o erro dessa matéria, porque ela está tentando dizer, e a culpa disso tudo, é que se existe essa crítica à pobreza, é porque isso é ensinado aos filhos. A gente tem que começar a dizer que a pobreza é legal, que viver desse jeito é legal. É tipo, você não vai ter nada de ser feliz e tá tudo bem. E tem um outro ponto aí nessa matéria que eles falam o seguinte, que o ato de você tá andando na rua, tu vê um cara estranho, você atravessar a rua, só o fato de você achar o cara estranho é um sinal da aporofobia, porque você tem uma visão negativa do pobre e você atravessa a rua. Então, eu tenho duas sugestões. A primeira, você pode começar a taxar o assaltante por ele ser mal vestido, você dá uma pena, o cara assaltante foi preso, tá mal vestido, fica preso mais. Porque você está contribuindo para a aporofobia. Aí o assaltante SG vai se vestir bem, né? Ele vai se vestir bem. Mas é uma idiotice, porque é o seguinte, o que cria essa situação de preconceito, que de fato tem um preconceito. Cara, todo mundo, meu pai é negro, por incrível que pareça, quando meu pai entra numa loja, eu tô com ele entra numa loja de bermuda e regata, o nego não atende ele, velho. Se ele tá bem vestido, tudo nego até vai. De bermuda e regata, o nego não atende. Então, existe uma espécie de um preconceito, e quando o cara tá mal vestido na rua também, você tem um lance de... Você fica desconfiado por quê? Porque a gente tem uma insegurança muito grande no país. Você tem a criminalidade altíssima, a um ponto em que nego vai te pedir uma esmola na rua, e às vezes o cara tá até precisando genuinamente, tu fica desconfiado achando que o cara vai te roubar, velho. Tem a ver com mal vestido, até o cara vai pedir informação na rua, isso, você leva um susto. Entendeu? E aí você fala, mas se o cara for branco de terno, também, eu já não quero, pode ser branco de terno, eu não dou informação. Tá doido, eu não quero nem parar na rua, entendeu? Exatamente. Porque tu tem medo das pessoas, infelizmente essa é a realidade, entendeu? E aí, desculpa, só completar, essa insegurança e esse nível de violência aumentam a desconfiança, e a desconfiança elimina a caridade. Então, olha, se você, enquanto cristão, aí, como o caso do padre Júlio Lancelotti, que está na capa da coisa, você se importa com a caridade, você quer que as pessoas tenham o coração mais aberto, um dos passos para diminuir esse receio e aumentar e abrir mais espaço à caridade é justamente um combate à violência e à insegurança, que é uma coisa que essas pessoas ignoram. Verdade. Você falou do padre Júlio Lancelotti. Não, sério. Você sabe qual é o padroeiro dos alimentos na igreja? Eu não sei, não. Não sabe? Não sei, não. É o sanduíche. Essa você já tinha feito. Já tinha feito? Já tinha feito. Ah, não é possível. Não, já tinha feito. Que programa? Não, cara, a gente gravava lá em cima ainda. Ah, então pode ser. Gravava lá em cima. Pô, depois do quase 2 anos de programa... Não, eu lembro. Mas eles ficaram, não sabem. É que você também não falou do boteco lá do MC, que costuma dar problema nesses bares, assim, porque ele não toma água. Não falou, não. Não falei? Não do MC que pagaria a taxa do boteco da notícia anterior. Porque ele não toma água, ele passa mal. Quem é o MC? MC Kevinho. Essa foi você que contou. Foi essa que eu contei, MC Kevinho. Agora, você sabe por que o padre não pode casar?
Bom. É uma ideia. Porque ele tem um crush fixo. Um crush fixo. Boa, hein? E sabe qual é a comida predileta do Padre Lancelot? Não sei não. É a salada com a prece. Com a prece. Meu pai amado. O baiano tá ficando deprimido. Pare antes que ele morra. Vamos lá, baiano, vamos lá. Muito boa essa piada, velho. Muito boa. Às vezes eu acho que ele morreu, né? Tá em silêncio, mas não sei se é tão ruim, a ponto que ela teve um infarto. Não, teve programa que ele dormiu. Teve um que dormiu. Ele ficou um tempão Ele dormindo. mandou botar óculos escuro. É com óculos escuro. Eu não sei o que era, velho. Eu lembrei, a luz com óculos escuro tava deixando meu olho lacrimejando. Então eu vou fechar um pouquinho. Você sabe o que Mas aconteceu vamos lá. comigo na faculdade, na prova, na época que eu fazia engenharia na PUC, que eu tinha uma prova, teve essa semana de prova de engenharia, eu fazia engenharia mecânica. Aí, pô, tinha duas provas no mesmo dia. Uma de manhã, que era de mecânica dos fluidos, e à tarde, que era mecânica, não me lembro exatamente o nome da matéria, mas tem a ver com aquela parte de fazer engrenagens, calcular o ângulo da engrenagem, uma chatice danada. Cara, eu virei à noite para estudar mecânica dos fluidos, que era muito mais difícil. Cara, fui lá, fiz a prova, relaxei, a outra era 4 da tarde, que era uma matéria. Aí, cara, sentei no meio da prova, cara, começou a me dar uma questão, eu comecei a parar pra pensar na questão, comecei a fechar o olho, falei, vou fechar um pouquinho aqui só pra, cara, visualizar a questão da engrenagem. Aí eu sonhava com o torno, com a engrenagem, com o ângulo. Cara, eu dormi na prova. O professor, você tá dormindo, cara? Sabe que me aconteceu coisa pior? Eu dormia 2 horas por dia, na época que eu fazia faculdade de estágio. E eu dormia 2 horas porque assim, eu morava em Campinas e o estágio era na Motorola em Jaguariúna. Então eu dormia 1 hora no fretado na ida, 1 na volta, eu tirava um cochilo no almoço. Que você leva trabalho pra casa, é aquele cacete. E tem coisa da faculdade, tem projeto por fora, não dorme. E aí teve um dia que estavam fazendo uma apresentação e me deixaram com a câmera pra fotografar e documentar, filmar a apresentação. O nego apagou a luz. Fui passar o PowerPoint, eu filmei aqui, filmei ali, o professor não tinha mais o que filmar. Eu peguei a câmera, segurei assim e dali a pouco... E aí tinha um mexicano que estava visitando o nosso site, que é a nossa unidade, e ele, e isso depois me contaram as pessoas que ficaram vendo de fora. Ele ficava cutucando a Claudinha, que era minha colega, apontando assim, ela... E aí ele me apelidou, ele me chamava de semi-muerto. Semi-muerto, então eu virei pro mexicano semi-muerto por causa do meu sono. Eu tenho uma história do amigo que é real, chamado Marcos Cachaça, na casa do Quequé em Angra. Eu não sei se eu posso contar aqui. Não sei se o editor permite. Permite, editor? É um pouquinho apimentada. Qualquer coisa a gente enche. Um pouquinho apimentada. Vai, manda aí. Foi todo mundo, a gente tinha 20 e poucos anos, todo mundo com a namorada, foi na casa do cara em Angra, e aí tinha o pai dele também tava, a mãe. E aí a gente, tomou uma cana no dia anterior, na casa dele ainda. Aí foi dormir, todo mundo meio que ali, ficou na sala, o Marcos foi com a namorada. E aí daqui a pouco a gente começa a beber aquele barulho, né? Aí começou a diminuir. Aí ela, vai Marcos. Aí, peraí que piora. Aí, vai Marcos. Aí ficou aquele constrangimento, né, beleza? Na manhã seguinte, no café da manhã, tomando na mesa lá, não sei o que, o pai senta, pô, que tiozão, né? Tiozão total. Aí você fala assim, você podia passar o pão, por favor? Aí o Marcos foi passar o pão, ele, vai Marcos. Irmão, todo mundo na mesa. A menina vermelha. Vai Marcos. Mas vem cá, esse Marcos era o filho do dono, era o filho do cara? Não, pô, amigo nosso. O dono da casa era o Quequé, que era o amigo, é o pai dele, né? Tá. Foi o pai, então o pai zoou o cara mesmo. Pô, que situação, né? Mereceu o Marcos. Mereceu, até porque ele dormiu, né, no ato. Né? Que situação, que absurdo, né? Tomou uma cana e... Esse Marcos, eu tá com nada. Mas Mas vamos lá. Aqui, ó. Tem a ver com essa história. Veja fotos do homem que fingia ser policial para conquistar mulheres. Quem nunca, hein? Quem nunca? Não, e é engraçado. Você vê, e tem um detalhe, essa notícia esquisitíssima. O cara tem 41 anos, é casado com uma tia de 70.
que eu não sei se ele também enganou. Imagina, certeza, será enganou. que ela acha que ele é policial? Coisa E não é qualquer policial, ele finge que é policial do judiciário, tira foto em tribunal, caramba. Cara, uma loucura, uma doideira. Eu acho que é mais fácil fingir que é gringo, né? Que é um negócio que o cara fala inglês, engana. Cara, tem uma piada, essa é a piada boa, eu acho boa. Pelo menos. Mas essa é boa, do que tem a ver com o que você falou. Diz que a mulher chegou, né? Cara casada com um bilionário, chegou pro juiz e falou, ó, quero me separar, entrar com processo de divórcio, porque o cara me enganou. Aí ela falou assim, pô, enganou como? Não, tenho 40 anos, pô, descobri que ele tem 80 anos. Aí ele falou assim, mano, é visível que ele tem mais de 70 anos. Ele falou, pois é, mas ele me disse que tinha 90. Você tá zoando, sabe o que aconteceu na internet há Deve pouco? ser a história do cara com os 40, com 70. Há pouco tempo atrás, rolou um maluco, o cara começou a fazer live, o nome dele era Lindinho, ele começou a fazer live e ele fingia que era autista e que não sabia falar direito, escrever, e que estava fazendo live para fazer terapia, que a terapeuta dele indicou. E ele fingia que tinha 18 anos. Ele tinha tipo 35, assim. E aí ele ficava ali fingindo, e ele começou a se entrosar, ele cresceu, começou a namorar a menina do meio, e dali a pouco a menina termina com ele, e aí espalha aquele negócio. Então, na verdade ele mentiu pra mim, não tinha 18 anos, ele tinha 35. Meteu um expose geral no cara. Ele tinha 35, ele não é autista. E aí o cara vem se desculpar, pô, quando ele tava no personagem ele nem escrevia direito, veio se desculpar com a gramática perfeita. Mas, cara, que maluquice é essa que a gente tá vivendo, que as pessoas não ligam de mentir. E não ligam de mentir pelos motivos mais idiotas, pô. Mas são fantasias, eu acho que a galera tá criando fantasia. Tipo esse cara desse policial, o cara que não é policial, né? O cara cria uma fantasia, ele precisa ver no mundo, é tipo o metaverso sem ser o metaverso, entendeu? É beira a esquizofrenia, porque o cara vai lá, começa a criar uma história na rede social, porque ele acha que é um outro mundo. E aí ele fala que não tem problema, ele tá vendo uma vida que não é dele. Então eu acho que tá tudo bem, que não tem consequências físicas, que ele dizer que é policial na rede, não tem história, entendeu? É que não é a alma dele que tá fazendo isso, não tem uma alma de um outro ser humano acreditando nessa palhaçada. Isso, e que aquilo é tudo imaginário. Eu vejo dessa forma, até porque o cara é bonitão, cara, né? Você vê a pica, né? A mulher... Só porque é policial é ótimo. E ele com o carecão. Aliás, hoje em dia, o cara. Essa é uma realidade. Só é careca hoje quem quer. Porque você tem remédios e você tem, inclusive, chás que são muito bons. E tem um chá específico, não sei se é calvo, que é muito bom pra quem é careca. Qual é o chá, Arthur? Fala aí, Arthur. Diga lá qual é o chá. É o chapéu. Ai, cara. Nossa, sensacional. Uau. Enfim, tava tentando lembrar se eu conseguir lembrar assim, de algum cara que passou ao longo da jornada que eu falo, não, esse aí realmente era estelionatário fino, sabe, de mentir de cabo a rabo e não ser nada que contou, mas não consigo lembrar de um cara assim, não. Realmente a galera... Eu tenho uma história real, aconteceu comigo, de fato. Estelionatário eu conheci alguns, mas profissional, eu trabalhava numa empresa de investimento, no começo da minha carreira, era estagiário, e aí o cara falou, a gente vai comprar a empresa, tá aqui o balanço, tal, fazer um investimento lá, não comprar, fazer um investimento de participação minoritária. Falou, vai lá conhecer a empresa. E o cara tinha um balanço, receitas, cara, todos os números. E aí eu fui lá conhecer a empresa. Cheguei a conhecer a empresa, cara, a empresa tinha mais ou menos um escritório montado, tinha umas 60 pessoas trabalhando, num computador e tal, que a gente chamava de diligência física, né? Olhava e tal, não era meu papel ver a tecnologia, se realmente tinha cliente, não era. Tinha outro grupo que vinha nas semanas depois. Mas eu fui lá, conheci os donos, conheci as pessoas e tal. Aí, beleza. Fui pro hotel, falei, vou pra dar uma volta aqui na cidade. Isso foi em Porto Alegre. Aí lá tem a Calçada da Fama. Não sei se existe, mas acho que existe. Tem a Calçada da Fama que fica de base, a Calçada da Fama que a turma fica indo e vindo pra ver e ser visto. Aí eu sentei no barzinho, comecei a bater papo. Cara, conheci umas meninas, estou batendo papo com as meninas. Olha, tem duas meninas numa outra mesa que estavam na empresa. Aí eu falei, acho que vou puxar papo, não sei o quê. Mas uma dessas meninas que estava na minha mesa eu conhecia. Falou, essa minha amiga, etc. Ela eu falei, trabalha no setor de tecnologia, né? Não, ela é do teatro. Falei, do teatro? Aí eu falei, vamos conversar, me apresenta ela. A gente começou a conversar. Kim,
Aí eu comecei a bater papo, ela começou a tomar um vinho, não sei o que, a gente começou a bater papo, de repente ela falou assim, não, olha só, eu não tenho... Eu falei, mas você trabalha lá? Não, eu não trabalho em nada naquilo ali. Aquilo ali me chamaram pra fazer uma figuração. Ela era figurante, cara. Aí a gente golpe. Como assim? Era golpe, a empresa não tinha funcionário, não tinha nem 5, cara. Era golpe. Caraca. Estelionatário de primeira. Teve um golpe desse aí que tomou proporções internacionais e que inclusive botou saúde de gente em risco. Foi aquela, não sei se você ouviu falar, provavelmente tá no mercado financeiro, a Theranos. Theranos não. Era uma mulher que começaram a falar que ela era o Steve Jobs de saia. É uma mulher que ela fez tipo 2 semestres numa faculdade relacionada à química e aí... Ela disse que descobriu, ela idealizou, tipo, foi estudar na China, fez um intercâmbio, aquela coisa que o pai paga, tá lá nos Estados Unidos, é mais fácil, né? Ela tinha descoberto, em tese, uma forma de fazer um exame de sangue com apenas uma gota. Então você teria uma gota de sangue e um exame de sangue completo. Você podia espetar o dedo de uma pessoa, aí o cara tem medo de agulha, não vai ter problema. Frouxo. E ela começou a vender essa ideia e convenceu um professor dela da faculdade a endossar o negócio, a entrar junto no time. E assim, só que a maior parte do gasto dela era com publicidade, não com desenvolvimento em si. As máquinas que ela desenvolvia não funcionavam. Essas máquinas, os testes eram fraudados, depois descobriram um e-mail que o cara que tocava a parte científica da coisa era um cara que ela começou a namorar numa dessas indas e vindas de intercâmbio. Tinha e-mail do cara falando, não, descarta esse teste que deu errado, publica só o que deu certo. Aquela parada começou a se espalhar pelos hospitais e tinha nego assim, eu não sei se era o Kissinger ou se era amigo do Kissinger na board de investidores dela. Então assim, o establishment americano começou a apoiar essa mulher, ela foi capa dessa revista aí, Forbes, aquele Forbes Under 30, o caramba, e ela começou a usar, conforme o tempo passava, ela ia cada vez mais imitando o Steve Jobs, então ela começou a usar uma gola rolê preta, e aquele negócio, e depois foram pegar filmagens antigas dela, e ela falava com uma voz assim, parecendo uma travesti, que é correto, uma travesti, não é um travesti, que é homofobia, transfobia. Mas travesti pode usar a palavra hoje. Agora pode. Não, mas é o pronome, é feminino. Ah, sim, é uma travesti. É isso. Não. E aí, as filmagens antigas dela, ela era uma menina normal, de vestido, com a voz fina. E o caramba, então até a voz, ela inventou um personagem. Em tempo integral. E aí deu Tem uma série muito maneira que eu gostei muito de ver na Netflix, que é a história de uma menina, eu esqueci o nome. Procurem, é legal. Essa estelionatária de primeira. É uma menina que ela diz que é alemã e ela vai morar nos Estados Unidos e ela fala que ela é herdeira, que ela tem um trust. E que o trust está liberando dinheiro e tal. E ela começa a circular na High Society e tal, e o sonho dela é abrir uma galeria de arte e fundações de arte, e ela vai crescendo, e ela não paga, ela entra nos hotéis, não paga, porque ela fala que é do trust, não sei o quê. Cara, mas ela vai ficando só nos melhores hotéis, vai conhecendo as pessoas, a história é real, vai conhecendo as pessoas, vai se fazendo um contato de network, e ela basicamente quase compra. Ela tem um empréstimo autorizado, ela consegue um empréstimo para comprar um dos prédios em Nova York, para meter lá a fundação dela, que é uma fundação de arte, não sei o quê. Cara, e até vira uma bola de neve que de repente estoura, porque ela começa a estourar porque os hotéis falam, cara, eu não estou recebendo. Sim. E aí começa a circular que ela não paga os hotéis, vai ficar nas melhores suítes e não paga. E aí isso começa a circular. A bola estoura por aí, mas veja essa série, cara, é sensacional de como ela, através de uma história, de um trust, etc., E os caras ligam com advogado, aí ela faz, eu não me lembro se ela faz uma mudança de voz ou arruma um namorado, mas os caras começam, ele finge que o advogado fala, não, aqui da Alemanha, tem um número, cara, tudo real, e estamos liberando, manda comprovante do trust, e os caras vão emprestando dinheiro para ela, baseado nessa história, e cara, virou uma bola de neve, chegou inclusive a ser um grande processo legal, e que o presidente do banco faz um acordo para que isso não estoure e não apareça, entendeu? Mas ela é uma grande fraudadora. Cara, exímia fraudadora. E olha que loucura, esse caso dessa mulher do exame de sangue, quando foram entrevistar depois os investidores, porque, cara, tinha nego ali que era figurão do mercado financeiro. Só é que hoje em dia, como o dinheiro está muito fácil, porque você tem o lance da expansão de crédito, aquele cara cola no governo e tal, a gente muitas vezes não faz as pesquisas aprofundadas nos nossos investimentos e investe baseado no discurso. Então ela tinha aquele discurso da mulher empreendedora independente, aquele lance identitário, e nego tora dinheiro naquilo. Então em certo sentido, quando dizem que quem lacra não lucra,
olha, tá certo, porque o consumidor não põe dinheiro nisso. Sim. Mas os caras que perpetram a agenda, eles enfiam grana nesse negócio. O lacre é feito pra lucrar. Kim, tem uma outra história recente, cara, de um cara que acho que era coreano, que dizia ter a maior corretora de seguros do mundo. E deu entrevista em várias matérias. A Forbes tentou averiguar, não conseguiu averiguar a fortuna dele. E ele falava que era um dos bilionários. E conseguiu ter acesso a financiamento, tudo baseado nessa história. Até que comprovou que o cara não tinha nada, foi preso recentemente. Caraca. Mas assim, isso as redes sociais, quando o cara é um fraudador, a rede social ajuda muito, porque ele constrói o perfil dele na Wikipedia, ele conta uma história que não é real, ele planeja aquilo, e se ele pegar isso e for para outro país, por exemplo, o país vai acessar as redes. E como não tem processo no nome do cara, o cara tem um nome limpo, não tem nenhum problema, né? Olha aquela história perfeita, muita gente cai. E é por isso que eu digo, às vezes quando o cara olha e fala assim, pô, o cara tem problemas, é até bom, porque significa que ele é real, né? Ele existe, porque a vida tem problemas. Mas o número de fraudadores hoje que contam essas histórias é enorme, enorme. Então vamos lá. A próxima notícia, eu não sei se dá pra falar que bate uma tristeza ou não. Temos que ser minimamente honestos aqui. É uma revista publicada na Quem que fala que repórter da Globo tem celular roubado ao vivo em transmissão do Bom Dia São Paulo. Olha, certamente uma dose saudável de aporofobia poderia ter evitado esse assalto. Ela ia ver o cara esquisito e ia falar, vamos gravar aqui não, sai daí. Sabe qual é o problema? Esses caras ficam defendendo uma porção de coisas de combate à criminalidade, contra o combate à criminalidade, achando que nunca vai chegar na porta deles. Aí chega. Aí chega, eles ficam assustados. Meu Deus, fui roubado. O que aconteceu? Olha como o Brasil tá violento. Quer dizer, votam mal. Cara, fazem campanha para pautas identitárias, cara, que tem consequências. Fazem campanha para romantizar a pobreza. Votam em política pública que leva ao aumento da criminalidade, que não tem um combate real. Pô, fica contra a polícia. Porque, pô, eu vou te falar, cara, ser policial no Brasil é um ato de heroísmo, porque o cara tem a mídia contra ele, o Estado contra ele e parte da população contra ele. E a própria corporação, dependendo de onde é que ele estiver, é contra ele também, se ele tiver. E o cara corre risco de vida, né, diariamente. Não tem munição e se der errado a culpa é dele. Cara, não sei, esses caras são heróis. Todos eles receberam uma medalha diariamente, cara. Diariamente uma medalha. Inclusive, eu acho que tá rolando uma movimentação que é o seguinte, imagina, quando você tem uma comunidade e você tem uma baixa na testosterona, que suponhamos que seja uma coisa que esteja acontecendo, sim, você tem pessoas mais fracas. Pessoas mais fracas são vítimas mais fáceis para predadores e dissidentes sociais, pessoas que têm comportamentos antissociais no geral. Não refiro-me aqui a distúrbios antissociais, sim, o ladrão, o safado, enfim, esse cara. E aí pode acontecer duas coisas. Uma, ou os criminosos vão começar a prevalecer porque ninguém revida mais, né? A gente tem aqui em São Paulo, inclusive, bairros. A Moca era um bairro, era uma colônia zona italiana, isso, toda fechada, né? Porque tinha um monte de rua sem saída, nego entrava ali, roubava, não conseguia fugir, e os próprios moradores iam atrás. Você não irrite uma tia italiana com um rolo de macarrão. Os caras começaram a ficar velhos, sobraram lá os jovens. O jovem não tem vínculo nenhum com tradição, com família, com coisa nenhuma. A cultura começa a morrer, o jovem também é mais frouxo. A criminalidade lá aumentou. Não importa que tenha rua sem saída e o assaltante não consiga fugir, se não tem ninguém que corra atrás dele, né? Então isso enfraqueceu. Então pode ser que a criminalidade prevaleça mais, ou pode ser que tenha aquela meia dúzia de moleque que cresce em situação ruim e decide virar policial. Pode ser que os policiais que sobrem sejam mais enérgicos por conta da situação. Então, ou vai ser uma situação que vai aumentar, a reação vai ser talvez até desproporcional, ou vai piorar de uma vez. Eu não acho que a coisa... Eu acho que tem os dois movimentos. Não acho que seja um ou outro, não. Eu acho que tem um lado que piora muito, que a criminalidade sente mais à vontade de atuar. Existem casos hoje, por exemplo, e aí eu te digo porque eu acompanho... por vários motivos, né? As questões de tratamento de doença mental e questões de transtorno mental também, atendimentos são feitos nas comunidades. E o que acontece? Hoje, existe quase que um surto, tá? Que você tem de questões que as pessoas falam de abusos, tá? E ao mesmo tempo de, teoricamente,
traumas ligados ao crime organizado. E até mesmo a turma da psicologia hoje se questiona, dado o número de aumentos desses casos, se eles são reais ou inventados, ou estimulados, até porque você precisa criar uma justificativa para as coisas que te acontecem. Então o cara fala assim, acontece isso porque eu fui abusado. Eu não estou dizendo que não existem casos de abuso, estou dizendo que existem casos inventados. E isso já aconteceu, como o caso da escola base, por exemplo, que foi um surto que foi inventado, inclusive, com o apoio da Folha, né? Da mídia e tal. E que foi a maior vergonha da história do jornalismo brasileiro, o cara se ferrou inteiro por causa disso. Enfim, eu tenho essa visão clara. E aí eu digo assim, ao mesmo tempo, o que significa? Que o crime organizado, ele é bem visto numa parte da população, apesar de ser opressor, porque ele dá algum tipo de ordem. Então ele tem aumentado esse suporte e essa vontade de pertencer àquilo, ao mesmo tempo, quando o cara entra ali, ou está em contato, vê que eles não são bonzinhos, que se tiver que matar, que tortura, o cacete é 4, aí o cara começa a dizer, olha, tem que ter um órgão repressivo mais forte, e ele quer participar daquilo. Então você tem um momento natural da violência, até pela falta de suporte do policial, que ele tem na vida dele, cara. Ele tá lutando ali, dizendo, cara, eu prefiro matar um cara, porque eu sei também que se eu levar para o sistema penal, ele não vai preso, e na manhã seguinte ele tá solto. Então, entre matar e prender, eu prefiro matar. Isso, e eu não estou criticando o policial, tá? Eu acho. Vai fazer o quê? Eu te digo hoje na minha casa, cara, se eu tivesse, alguém invadisse a minha casa, tá? E entre opção, por pior que seja, né? Eu olhava assim, cara, se puder eliminar aquele sujeito que está fazendo mal à minha família, eu faria. Por quê? Porque eu tenho o medo e a noção de que só prender esse cara, ele seria solto em breve, não iria se restaurar. Isso quando sai pior de lá. E ia voltar. Ia voltar a dizer, cara, eu vou atrás daquele cara que eu acabei sendo preso. Então, infelizmente, essa é a teia de insegurança que a gente vive. E aí, cara, a Globo tem uma responsabilidade enorme, gigante, cara, em relação a isso. Gigante em relação a isso. Desde as novelas que tratavam o pobre lá, o cara era sempre bonzinho, o ladrão ele sempre tinha a justificação do vilão, que hoje em dia não é só a Globo, pô. Tem diversas releituras de contos e histórias clássicas que são releituras do ponto de vista da justificação do vilão. O vilão então, é sempre mais legal, mais esperto, mais inteligente, o cara que se dá bem. Mas no fim do dia é a Globo. A Globo foi o maior câncer que passou nesse Brasil. Quanto mais eu entendo de Brasil... A Globo é o maior câncer do Brasil, sem dúvida. Aqui. O maior câncer do Brasil, sem brincadeira. Quanto eu mais entendo das coisas, mais entendo sobre forças transnacionais, inimigos internos, etc., eu vejo, cara, nada foi pior do que a Rede Globo. Mas absolutamente nada. Porque até esse imaginário do mundo exterior, dos países, de quem é do bem, de quem é do mal... o que vale a pena, o que não vale a pena, que a indústria do cinema muitas vezes ajuda a construir, isso tudo foi entregue ao brasileiro pela Globo. Literalmente a Globo é um braço desse establishment internacional que trabalha para realmente escravizar as pessoas. Não tem condição, não tem. A conclusão que eu cheguei essa semana até, fazer um dossiê que eu fiz uma viagem no tempo mais uma vez, lá em torno de 89. Porque hoje se fala de crédito de carbono. Sabe quem foi o pai da ideia no Brasil? Roberto Marinho. Aí quem foi. Roberto Marinho. Não, foi Roberto Marinho, não. Sobrenome é engraçado. Benchimol. Mas não é o Guilherme, não. É o tio-avô dele, Samuel Benchimol. Sem brincadeira. Ele trouxe a ideia já em 1989 pro Brasil. Falava que tinha que botar um imposto, emissões de carbono, poluição, e que isso daí... Olha que bacana, a ONU podia pegar esse dinheiro e comprar as dívidas externas dos países em desenvolvimento. E depois colocava aí umas normas ambientais para o país seguir e detectado, uma moratória ecológica. Olha que bacana, né? Porque essa história eu me lembro no meu colégio, eu tinha 12 anos, 13 anos, essa aí era uma discussão. Por que o Brasil não vende, falavam que o grande mal do Brasil era a dívida externa, tinha que dar a gente pagar, que só ia melhorar o Brasil, depois passa a dívida externa, e uma boa ideia seria a gente dar a Amazônia, vender a Amazônia para os americanos. E essa discussão já teve dentro do colégio, cara. O Samuel Benchimol não sugeriu entregar a Amazônia inteira. Ele não sugeriu a Amazônia inteira, mas um pedaço de uma serra, ele sugeriu também. Pai, não pegar aquela serra ali. Daí paga os 30 bi. Que desgramado, velho. Sem brincadeira. Ninguém tem a rocinha, né?
A Rocinha ninguém Pois é. pede. Pô, posso falar com a Rocinha? Eu não ajudo Pois ali, é, não. e aí vocês falando, assim, a sociedade, a insegurança, a sociedade perde a confiança nas coisas, as pessoas param de acreditar em si. E nessas pesquisas eu achei um dossiê do Estado-Maior, que eles fizeram em 89, assim, uns dossiês de 200 páginas, muito bem feito, onde segue a seguinte estrutura. A capa é ameaças recentes à soberania do Brasil. Aí, sei lá, item 1, ele fala dados que nós conhecemos. Aí ele sai listando dados ligados a países e grupos internacionais. Aí ele lista 44 eventos recentes. Assim, ó, essa pessoa fez isso dessa forma em tal dia contra o Brasil. Exemplo, em novembro de tanto, tal grupo acionou o BID para negar um crédito para o Brasil que queria desenvolver o seu programa elétrico. Mas qual era o problema elétrico? Era o problema nuclear brasileiro. Aquela pessoa, e o Banco Mundial falou assim, ou o Brasil assina o tratado de não proliferação, envia as licenças ambientais para ver se está em conformidade, conforme as regras dele, ou não vai ter linha de crédito. E aí os caras vão comentando isso, tintim por tintim, quem foi agindo. Depois eles falam das entidades brasileiras. Nas entidades internacionais eles até citam que o Greenpeace foi atrás do PT para trabalhar para minar o meio de campo bélico do Brasil, né? As empresas, produção de armamentos, etc. tudo mais. Depois, quando falava de agentes nacionais que trabalhavam a serviços estrangeiros, estava o Mink, que foi ex-ministro do Lula, isso em 89. Aí tava o Gabeira, o PV, colocavam o PT, colocavam o Ailton Krenak, o indígena que acabou de ser indicado para a Academia Brasileira de Letras, e mais uma galera que a gente já conhece, o CIMI, e tal, e tal, e tal. Aí depois eles saem colocando por que o Brasil ele é tão sensível a essas pressões. Aí colocava, o Brasil é sensível por causa da dívida externa. O Brasil é sensível porque muitas vezes os nossos mercados consumidores são exatamente esses países que nos colocam a faca no pescoço. E ele sai listando, blá, blá. E aí no final do dia ele começa a falar, cara, a única forma da gente conseguir transpor isso daí é você realmente começar a discutir uma soberania nacional, porque no final do dia essa galera trabalha para minar a confiança do brasileiro nas instituições, na classe política, e por mais que a classe política seja podre, eu vejo que nem tudo é culpa da classe política, você vê que tem uma força para impedir que o Brasil se desenvolva. E eles falam isso também nesse dossiê, falam, ó, uma das causas que eles fazem isso é para tomar a Amazônia? É para tomar a Amazônia. Mas não dá para negar que eles também fazem isso para impedir que o Brasil, né, seja um competidor. Porque não é só ser um competidor, eles falam isso. Eles também vão estar perdendo o mercado brasileiro. Porque se o Brasil consegue ser realmente um player, o mercado brasileiro, tu falou mais cedo até aqui nesse papo, são mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. São 200 e tantos, né? 100 na pobreza. 100 na, pois é, pobreza, é isso, na pobreza. Você pega a Suíça inteira, não tem 8 milhões e quebrado. A Suíça inteira, o Brasil é quase 200 milhões. Portugal então inteiro são 10 milhões de habitantes. Pois é. É menor que o Rio de Tá Janeiro. entendendo? Pois é. Que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu olho assim as coisas e falo, cara, é inacreditável. E os caras contavam lá que em 89 eles já estavam reclamando de sabotagem para tirar a BR-364 do papel. E aí eu fui atrás de algumas notícias, né, sobre a BR-364. Notícia recente, dos últimos 4 anos. Várias notícias. Tipo assim, o governo Bolsonaro tenta tirar do papel. Vem o The Guardian, vem uma ONG, vem a Justiça, vem o Ministério Público. Aí tentaram agora de novo em 2023. Mais uma vez, a turma da Marina Silva não deixa. Você fala, cara, não é só a classe política. Não é só a classe política. O problema do Brasil é ainda mais complexo. Eles realmente existe uma força para impedir que o país se desenvolva. O que me deixa maluco. Ok, eu não tenho menor dúvida disso. O Brasil, a gente sofre boicote o tempo todo. Qualquer empresário no Brasil sofre boicote. A gente já conversou, eu já sofri boicote internacional e nacional também. Não é de hoje. Se você pegar a história, por exemplo, dos Andradas, José Bonifácio Andrade, os irmãos Andrada, né? O que eles fizeram pelo Brasil, na sua história, é sensacional. E naquela época ele enfrentou oposição, ele foi preso, um deles foi preso na Fortaleza de Santa Cruz, o patriarca teve que ir para o exílio, e aí depois voltou, e aí sofreu de novo perseguições, sofreu perseguições políticas, e acabaram, inclusive o José Bonifácio morreu com desgosto, né? Aliás, assim como o Rui Barbosa, acho que as últimas palavras dele foi Deus, Pátria e Família, uma coisa assim. Eram grandes patriotas, mas você vai vendo que essa história de sabotagem no Brasil, ela é histórica. E a Globo, ela tem um grande papel nisso,
Porque a Globo, ela sempre apresenta um fato e apresenta como a suprema autoridade sobre um assunto os especialistas ou os países internacionais. Então ele sempre me fala assim, gente, vocês são burros, vocês são jecas, vocês são um bando de jeca, olha o que esse cara, não ouça o que esse brasileiro está falando, ouça o que esse gringo está falando, ouça o que esse especialista está falando. Se você pegar o Jornal Nacional, eu não vejo o Jornal Nacional tranquilamente, não vejo pelo menos há uns 8 anos, 10 anos, uma década que eu não vejo, mas a história é sempre o mesmo modelo. E é sempre, isso aconteceu na pandemia, isso acontece nas queimadas, cara, isso acontece na economia, ele vai lá e puxa um especialista internacional, para quê? Para que o povo diga, bom, se o americano está falando é porque é bom para mim. Não, mano, se o americano está falando é porque é bom para o americano. Pode ser que seja bom para você. Acidentalmente. Se o russo está falando é bom para mim. Não, pode ser que seja bom para... Primeiro é bom para ele, porque achar que o cara vai falar um negócio... Vai ser altruísta. Não, eu vim aqui, não é verdade. Agora a Globo, ela massacra isso de manhã, de tarde, de noite, em tudo. É sempre, cara, o que é de fora é melhor, entendeu? Infelizmente. Aí isso que também me incomoda, porque, nos últimos dias, eu segui com minha linha que eu sigo sempre. Cara, falar de Brasil, tentar trazer o que tá acontecendo, o que realmente acaba me incomodando. Sim. E aí, chegava assim, tá sobre o conflito internacional lá, né? Israel, Palestina, faixa de Gaza, etc. Comentei uma coisa ou outra, comentei, mas o que tinha ligação com o Brasil. Seja lá o caso do Said Tenório, que ele não tinha acesso, acontecia. Postagem da galera ligada ao Lula, demissão do Hélio Doyle. Quando era assim, que tinha ligação com o Brasil, eu comentava. Aí eu recebo comentários do tipo, e você não fala? Você não fala do que está acontecendo em Israel e na Palestina? Por que você não fala? Eu falo, pronto. Então assim, eu tenho que deixar de falar do Brasil, eu tenho que deixar de me preocupar com as coisas pra eu falar que, olha gente, morreu tantas pessoas, olha como a pessoa morreu, meu Deus, olha pra essa imagem. Coisa que a gente não entende, isso que as pessoas, né, irmão? Olha só, o problema do brasileiro, o Carlão faz isso muito bem, é a vontade de ter que se posicionar em tudo. E agora, veja, isso é uma ideia, isso é que é sinistro, é uma ideia profundamente enraizada num conceito de bem e mal que os Estados Unidos ajudou a criar com o seu liberalismo, né, de que, é maquiavélico, né, é maniqueísta, é bem e mal, então, assim, você tem que se posicionar. E aí o cara está sempre se posicionando baseado nos sentimentos, no que aquilo produz, porque ele não tem nenhum dado objetivo para estudar sobre aquilo. Pergunta pro cara o que ele acha da Revolução do Sudão do Norte. É porque daquela guerra do massacre de Ruanda. Ele é a favor de quem? Dos Itus ou dos outros caras? Teve tanta confusão no mundo que a gente não consegue se posicionar, a gente não tem nem ideia do que é isso. Eu gosto daquela imagem, tem uma imagem muito boa. A imagem é um barraco todo arregaçado, com um esgoto a céu aberto assim, e aí tem um balão de fala saindo. Vamos, Israel, venceremos juntos essa guerra. Esse cara, o cara tá todo fudido, país todo desgraçado, ele não sabe o que tá acontecendo, ele tá lá. Irmão, morre mais gente no Brasil na mão do PCC do que tá morrendo hoje na guerra do Israel, cara, com o Hamas, do que na guerra da Ucrânia. As pessoas falam, nossa, a guerra da Ucrânia, a gente vive uma guerra civil aqui, cara, os caras assaltam a gente de fuzil. Entendeu? A Europa tá reclamando do aumento 35 ônibus queimados à luz do dia. Entendeu? A Europa tá reclamando de aumento de violência, Kim, do cara que assalta com faca. Meu sonho, mano, não posso ser assaltado com faca. Os caras são assaltados com fuzil. Olha, há 8 anos atrás, 8 anos, ou 8, 9 anos atrás, antes, cara, eu vim muito antes de eu vir pra São Paulo, acho que tem mais de 10 anos então. A gente vai ficando velho, vai ter história, né? Mas olha só, eu tava no Túnel Rebouças no Rio de Janeiro, teve um arrastão. Até aí, a gente se acostuma. Engarrafado, parado, né? Cara, de repente veio a galera, e graças a Deus meu carro não foi assaltado, mas eles pararam a metade do túnel e pararam até metade, assaltaram a metade do túnel. Eu vi os caras estavam com granada na mão. Comecei a orar, falei assim, tomara que não tenha nenhum policial aqui, porque se tiver uma troca de tiro, o cara ainda vai acertar na granada, vai estourar os carros, vai explodir o carro, vai explodir o meu carro, vai morrer todo mundo e essa parada vai cair, vai ser um desastre. Quer dizer, imagina, cara, o cara assalta com granada. E aí você tá preocupado com a morte que acontece lá. Agora, vê se a Globo fala isso. Não fala, cara. Os caras hoje derrubam um helicóptero no Rio de Janeiro. No morro eles têm antiaéreo. Então, cara, aquilo já passou de ser de um crimezinho, do garotinho do pivete. O pessoal lá na Amazônia, o pessoal do CPI das ONGs foi lá, tinha uma ponte. Olha só, as crianças tinham que andar 20 quilômetros para chegar na escola. E tinha uma ponte. Aí o que é que a turma da Marina fez? Tirou a ponte. Porque a madeira da ponte era de origem ilegal. Meu pai. É legal porque o ICMBio não autorizou, sabe? A comunidade
a usar a madeira da comunidade. É basicamente isso. Então, assim, cara, já foi feita a ponte, pra que destruir? Já tá lá. Você vê que é maldade. É pura maldade. Maldade, tem maldade. Pois Eles é. são maus. E isso não toca o coração das pessoas da mesma forma. Cara, assim, gente, ninguém concorda com violência. Ninguém concorda, sabe, com nenhum tipo de morte. Agora, não dá pra olhar, assim, pro que tá acontecendo no Brasil e falar, né, normal. Não dá pra achar normal as coisas que tá acontecendo no Brasil. É porque todo dia tem um absurdo acontecendo. É só procurar direitinho que tem muito assunto pra comentar. Então, antes do governo Bolsonaro, e eu digo isso porque o Bolsonaro, cara, tem que ser realista, ele melhorou a segurança. Não resolveu, mas melhorou pra caramba. E o número de assassinatos diminuiu pra caramba. Mas antes do Bolsonaro, eu não me lembro com os dados agora recentes, vai sair, acho que vai sair por esses dias, né? Mas o Brasil tinha 60 mil mortes por ano de assassinato. Cara, isso é guerra civil. Isso é muito acima da guerra civil. Eu não me lembro o número da ONU agora, depois pesquisem, mas até o número da ONU dizia que a partir de não sei quantos mil mortes, que ia ser 10 mil mortes, já era guerra civil. Hoje tinha 60, cara. 60 mil mortes por ano. 40. Entendeu? Hoje tem 40. Mesmo assim, cara, imagina 40 mil mortes, cara. Muito. É muito. Mas ainda assim é absurdo. E a gente acha na boa, tá preocupado com o que tá acontecendo no Sudão do Norte. Tudo bem, cara, é uma crise humanitária, óbvio, tem uma guerra. É ruim, mas tem que olhar com a mesma preocupação o que acontece com aqui. E não pode ter essa leniência que a gente tem com... Sabe o que saiu esses dias um áudio, um angolano que veio da Angola pra cá, veio de Angola pra cá, e ele indignado. Eu tava lá, a bala começa a cantar, nem na Angola tinha isso e não sei o que, ele indignado. Eu falei, como é que pode vocês conviverem com um negócio desse? Que foi pro Rio, certamente tava num lugar que é meio perigoso. Eu falei, mas todo dia tem tiroteio aqui, o que tá acontecendo? Ele não tava entendendo. E olha, Angola é um país que assim... fica entrando e saindo de guerra civil, entra regime autoritário, é uma treta do cara. E o angolano tava achando que o negócio aqui tá feio. Agora, Kim, tem uma parada que me preocupa nessa história, eu não vou entrar em detalhes, eu acho que ela é polêmica, inclusive minha posição pessoal, você sabe qual é em relação à questão, eu tenho um lado, mas não vou entrar nela, mas tem uma questão da romantização em relação ao Hamas e a relação à Palestina. E o argumento é dos mais canalhas possíveis, porque ele dá uma legitimidade ao seguinte. Muitas pessoas aqui no Brasil, e aí eu já vejo a maldade por trás disso, ele vira e fala assim, os caras são assim, você viu como eles vivem? Esse argumento que o cara pode ser terrorista porque ele vive mal ou oprimido, daqui a pouco vai ser dado ao PCC, tá? Uma equivalência análoga. Vai dizer, mas também, né? Olha como o cara vive lá. Então ele pode invadir, matar, estuprar, fazer zangar missa, porque tadinho, você viu como o cara vive lá? Então, eu já vejo essa coisa, mais quando é TV Globo, quando é essa elite, cara, do Leblon, essa turminha aqui da Faria Lima, cheirosa, o Beautiful People, contando, gente, mas também nós temos que ver. Isso aí já começa essa história, daqui a pouco, tá na minha casa, nego soltando bomba porque o cara vive mal. E isso não é causa de legitimidade e autoridade do ato, né? Mas o nosso Beautiful People é de ferrar, velho. É de ferrar. Pois é. Então, com essa, chegamos ao fim. Acabou. Não para mais rebater 5 horas de duração, ninguém fica aqui embora, né? Muito bem. Mas todos indignados. É bom assim. Kim, não deixe de indicar pro nosso espectador aí que há 2 dias atrás do lançamento desse programa, então antes de ontem, saiu aqui uma entrevista do Arthur com o Dudu, o Eduardo Bolsonaro. Olha aí. Então, pra galera, quando o programa for ao ar, né, já vai ter saído. E tivemos também a entrevista do Arthur com Thierry Baudet. Exatamente. Então, de duguinista, agora é... conserva-louco holandês. Agroconserva holandês. Negacionista. Negacionista agropecuário conservador holandês. Tá mudando, viu? Tamo indo, né, Kim? Estamos chegando, vamos chegando. Legal. Desse jeito vai ficar difícil botar um rótulo. Isso, inclusive a entrevista saiu legendada na semana passada, né? Já tá no ar pra quem estiver vendo esse programa. Mas amanhã sai a versão dublada também, então se ficar esperto aí. Pra quem não conseguiu, não gosta da legendada. Exatamente. Nosso público é exigente. Tem uns que só gostam da dublada, tem uns que gostam da legendada. Então a gente sempre faz os dois. Exato. Sempre tem gente reclamando. E quando lança a legendada primeiro, o cara fala, por que você não lança dublada? Estamos dublando. Aí quando você lança o dublado, fala, cadê a legenda? Cadê a legendada? Prefiro ouvir o original. Calma, vai sair os dois, saem os dois. Por enquanto o YouTube ainda não liberou pra gente o esquema da gente pôr as 2 faixas de áudio. Que isso é um recurso que existe, mas nós somos a plebe, nós não temos. Mas mesmo com 140 mil... eles não estão ligando,
Quando liberar, a gente põe. Então vocês liguem no YouTube e falem, YouTube, o Quinto Elemento tá precisando. Ou então indica pro seu amigo, pede pra ele seguir a gente, pede pra ativar o sininho. Assiste o vídeo inteiro, que ajuda muito mais do que qualquer uma dessas coisas. Ver o vídeo inteiro é um negócio. Ver o vídeo inteiro, deixa lá, pode ir embora, vai, deixa rodando, não tem problema. Mas ajuda a gente pra que a gente ganhe recurso. Põe 5 computadores, aquela lá, 5 horas de watch time. Já que o YouTube opera a gente, vamos operar o YouTube também. É isso aí. That's it. Se lascou. Então é isso. Até semana que vem. Até semana que vem. É isso? Isso aí, Kim. Abração pra vocês dois. Abraço, pessoal. Bom te falar contigo. Tamo junto. Beijo. Até semana que vem. Falou. Valeu. Até semana que vem. Valeu.